O Dr. Carlos Martins é o nosso convidado de hoje. Muito bom dia. É o que dizem, estamos na altura delas, das constipações, das gripes e, ao que julgo saber, também na altura da vacinação da gripe. Mês de outubro é o mês-chave. Bom dia, verdade. É verdade? Bom dia, Sónia, bom dia aos seus telespectadores. É verdade, se calhar mais do que na altura das gripes, estamos mesmo na altura da vacina da gripe, não é? É verdade que já começam a andar por aí alguns resfriados, algumas constipações. Porque a temperatura desceu assim de uma forma abrupta, não é? Ou pelo menos em algumas zonas do país desceu bastante. Sim, e não só, porque realmente estamos a entrar na época sazonal em que alguns vírus que afetam as vias respiratórias começam a ser mais prevalentes e realmente começamos a notar que começam a recorrer algumas pessoas à consulta com quadros tipo constipação, vulgar resfriado. Isso, por vezes, gera alguma confusão na mente das pessoas, que é, será a gripe, não será, será uma constipação? Essa é a velha questão, não é? Distinguir uma comum constipação de uma gripe. Na verdade, nesta altura, a maior parte dos casos são ainda constipações e meros resfriados. Agora, realmente, este é o mês, por excelência, para efetuar a vacina da gripe. E isso, sim, já estamos na época. Antes disso, vamos esclarecer alguns elementos do nosso público, começando pelo Manuel Gonçalves. Bom dia, Manuel. Bom dia, Soutor. Bom dia, Sr. Gonçalves. Eu gostaria que me respondesse a esta pergunta, por favor. Se eu tiver dois gripes no mesmo inverno, será que as minhas defesas estão com problemas? É sim, se calhar foi muito azar. Ou seja, na verdade... Não é muito frequente, é isso? Não. É pouco provável que uma pessoa tenha duas gripes na época gripal, digamos, no mesmo inverno, mas pode ocorrer. Pode ocorrer porquê? Porque existem vários tipos de vírus da família do vírus da gripe que podem provocar gripe. E realmente a pessoa, a dada altura, pode ter sido infectada por um desses vírus e depois, a dada altura, mais passado algum tempo, ter sido infectada por outro tipo de vírus. E aí a pessoa, no mesmo inverno, pode ter duas gripes. Contudo, é pouco provável, porque por vezes existe alguma proteção que fica da primeira que vai conferir alguma proteção à segunda. Agora, muitas vezes o que acontece é que a pessoa, no mesmo inverno, por exemplo, tem um resfriado, uma constipação provocada por outro tipo de vírus, diferente do vírus da gripe, e aí a pessoa pensa que teve gripe. Claro, lá está a confusão. E mais tarde apanhar ser mesmo infectado pelo vírus da gripe e ter uma gripe a sério. E a pessoa fica sempre na dúvida. Eu este inverno tive muito azar. Em relação à questão das suas defesas, também é uma questão frequente que os pacientes nos apresentam na consulta. Não, normalmente isso não quer dizer que a pessoa tenha um problema da sua imunidade, digamos, das suas defesas. Na verdade, realmente calhou naquele ano ter sido infectado por diferentes vírus que lhe provocaram esse quadro. Dona Carolina Santos, bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Sra. Carolina. Gostaria de saber se a vacina pode provocar a gripe. Essa é uma dúvida muito comum e muito frequente. Não, a vacina da gripe não pode provocar a gripe. Por vezes acontece o seguinte, a pessoa é vacinada e passado algum tempo fica com um quadro gripal, que pode não ser uma gripe, pode ser uma constipação, pode ser um resfriado. O que é que acontece? Normalmente quando nós apanhamos ou quando nós somos infectados por um destes vírus, a manifestação do quadro clínico, ou seja, a manifestação do quadro gripal, destes sintomas que se associam normalmente à gripe, não é imediata. Normalmente existe um período de incubação. Por exemplo, eu posso ter sido infectado ontem e demorar 2 a 3 dias até aparecer o meu quadro de gripe, os meus sintomas, os meus sinais e eu sentir-me doente. Ora, se eu fui infectado ontem, mas for hoje, digamos, vacinar-me, e se for hoje vacinado, depois da manhã eu vou estar doente. Não porque fui vacinado hoje, mas porque fui infectado ontem. A vacina já não foi a tempo, não é? Exatamente. Nesse caso. Exatamente. Ou porque fui infectado por outro tipo de vírus, que não o vírus da gripe, porque nesta altura ainda é pouco provável que seja o vírus da gripe, mas vírus esses que provocam um quadro muito semelhante ao da gripe, e em que a pessoa fica a pensar, eu fui vacinado ontem, hoje estou com gripe, ou anteontem, hoje estou com gripe, então foi a vacina que me provocou. É muito pouco provável que seja a vacina, realmente a vacina não provoca, antes pelo contrário, a vacina
vai proteger. Ora bem, vamos então prestar alguns esclarecimentos mais sobre a vacina da gripe e sobre os sintomas, tratamentos, formas de prevenir. Vamos Muito então bem. Podemos passar já ao slide seguinte. Cá está. Quais são os sintomas da gripe? Podem variar de pessoa para pessoa. Não quer dizer que uma pessoa tenha que ter isto tudo para todos dizer os sintomas que tem, ao mesmo tempo não gripe. são necessários. Não é? Exatamente. Mas os mais comuns passam por aqui. Passam por um quadro com febre, com tosse, realmente um congestionamento nasal, dor de garganta, mal-estar, dores no corpo, dores de cabeça, por vezes muitos arrepios, fadiga, uma sensação de cansaço no corpo todo e por vezes também podem ocorrer vómitos e diarreia. Destes sintomas, no fundo, já dá para perceber que a gripe é um quadro, é uma infecção provocada por um vírus que afeta sobretudo o aparelho respiratório. A nossa garganta, o nosso nariz, por vezes pode infectar, por exemplo, os pulmões. E aí já podemos ter uma das principais complicações da gripe. Normalmente a gripe não é severa. O que nos preocupa a nós é as potenciais complicações. Por exemplo, uma pneumonia que conduza, por exemplo, a uma insuficiência respiratória severa, que possa começar a criar complicações com outros órgãos, por vezes com outras infecções associadas já mais tarde, com infecções por vezes bacterianas, que podem provocar, por exemplo, uma infecção generalizada e aí sim temos as complicações mais graves e realmente, em casos extremos, pode levar à morte. Claro. Isto é sobretudo importante nas pessoas que têm um maior risco. As pessoas que já têm doenças crónicas, pessoas já debilitadas com outros problemas de saúde, pessoas por mais exemplo, idosas também. as pessoas mais idosas, as grávidas também são um grupo de risco considerável e realmente por isso é que nós nos preocupamos normalmente com esses grupos. Claro. Pergunto, os sintomas de gripe são idênticos no adulto e na criança? São muito semelhantes. Por vezes as crianças toleram melhor, sobretudo na fase inicial, os sintomas da gripe. A criança normalmente não cede tanto à febre, vai na mesma brincando, vai estando na mesma a brincar. Só nos picos de febre é que às vezes fica um bocadinho mais prostrada, mais digamos, deitada e a mas descansar. Mas são semelhantes os sintomas, não? Mas de resto são semelhantes. Normalmente no adulto, sobretudo um adulto saudável, tipo um homem de 40 anos, 50 anos, realmente, se é saudável, nunca esteve doente e de repente fica com uma gripe, ele já acha que vai morrer, não é? Até existe o célebre poema do António Lobo Antunes, em que realmente descreve muito bem que um homem quase que faz uma figura triste quando fica doente. Sim, é verdade, porque ficam muito piegas, é verdade. Ora bom, nesse aspecto as mulheres aguentam mais. Vamos distinguir então a gripe de um resfriado. Exatamente, as diferenças dos sintomas. No resfriado, a febre é raro, enquanto que na gripe é muito frequente. A dor de cabeça pode ocorrer no resfriado, mas também é menos frequente do que na gripe. As dores musculares são muito mais leves, são suportáveis. Normalmente com o resfriado, com um quadro de uma constipação, a pessoa consegue continuar a trabalhar e a fazer as suas funções do dia-a-dia de forma normal. Com uma gripe já é mais difícil. Realmente, às vezes, a gripe leva a que a pessoa tenha que ficar em casa durante 3, 4, 5 dias para se recompor. A fadiga, a fraqueza pode acontecer ocasionalmente no resfriado, é muito frequente e é habitual na gripe. A congestão nasal é frequente em ambos e a dor de garganta realmente é comum em ambos. Ou seja, a grande diferença entre um quadro e outro passa sobretudo pela severidade do quadro. O quadro é muito mais severo, muito mais incapacitante na gripe. O risco das tais complicações que falei há bocado também é muito maior na gripe. Claro. Do que no resfriado. Vamos prevenir. Exatamente. Então o que é que podemos fazer para evitar ficar com gripe? Sobretudo lavar sempre bem as mãos, uma boa higiene respiratória. O que é que acontece? Nós, por exemplo, respiramos ou espirramos ou tossimos, libertamos pequenas gotículas de água. É a maior forma de contágio, não é? É a principal. Dentro dessas gotículas, as gotículas contêm o vírus. O vírus está lá dentro. Se elas são minúsculas, não se veem, mas está lá dentro. E elas vão passando no ar, e de repente uma pessoa ao nosso lado está a respirar e inspira essas gotículas. E aí está já a ser infectado, não é? De modo que devemos realmente tapar a boca quando tossimos, quando espirramos, se usarmos um lenço melhor, quando assoamos o nariz,
realmente o ideal são lenços de papel e no final devemos lavar bem as mãos e realmente lavar frequentemente as mãos é muito importante. Se o fazemos para a mão, temos que lavar as mãos. Exatamente. E a vacina? E a vacina? Podemos passar então já ao slide seguinte. Vamos ver então quais são os grupos prioritários em que realmente a vacina está fortemente recomendada. Adultos acima de 65 anos de idade. Sem qualquer problema de saúde. Adultos de 65 anos. Exatamente. Aí a idade é realmente um fator importante. Okay. Ou seja, mesmo que a pessoa seja saudável, a partir dos 65 anos é recomendável e é fortemente recomendável que a pessoa faça e seja vacinada. Antes dessa idade, adultos e crianças com doenças crónicas. E aqui incluímos, por exemplo, crianças com asma. Claro. E já agora, por exemplo, uma criança com asma, antes dos 8 anos de idade, que seja vacinada para a gripe pela primeira vez, deve efetuar um reforço passado 4 semanas. Ou seja, na primeira época gripal, não basta vacinar com uma única dose, mas sim fazer um reforço passado 4 semanas. Então, a partir de que idade é que a criança pode ser vacinada contra a gripe? A partir dos 6 meses de idade. 6 meses. Exatamente. E esta necessidade do reforço da segunda dose é só no primeiro ano que a criança é vacinada e é só até aos 8 anos de idade. Muito bem. Está bem? Pessoas com diabetes, também crianças com diabetes, outras doenças crónicas, pessoas, por exemplo, com doenças oncológicas que vão ter que ser submetidas a tratamentos que lhe vão provocar algumas quebras das defesas, claro. Também é importante realmente esta vacina. Também os cuidadores, e aqui incluímos, por exemplo, os profissionais de saúde que contactam com os doentes, mas também incluímos pessoas que trabalhem, por exemplo, em lares de idosos ou familiares que tenham em casa a viver consigo um idoso. Realmente também devem todos ser vacinados, não só para a sua proteção, no caso dos profissionais de saúde, mas também para a proteção dos idosos, das pessoas de quem eles cuidam. Sim, a proteção é nos 2 sentidos, não é? Exatamente, exatamente. Ora bem. As grávidas, no segundo e terceiro trimestre, também é importante que se vacinem porque também são um grupo de risco e esta proteção também lhes confere e é realmente importante. E aqui havia várias dúvidas, mas penso que já tratamos delas. Já estão completamente ultrapassadas. Sim, é? sim, sim. A vacina é completamente segura na gravidez e no segundo e terceiro trimestre. Isso já está aprovado. E o benefício é francamente superior a qualquer risco. Claro. A gripe está instalada. O que fazer? Exatamente. Antibióticos, dado que a gripe é provocada por um vírus, os antibióticos aqui não têm muito interesse. Só numa situação avançada de complicação da gripe é que poderão ter interesse. Por isso, sobretudo, tomar paracetamol para aliviar o desconforto, a dor de cabeça, para controlar a febre, beber bastante água, repousar e nestas alturas, sobretudo naqueles picos, ficar em casa. No fundo, ao ficar em casa, protegem, recuperam mais rapidamente e evitam contagiar outras pessoas. Podemos passar já ao slide seguinte. Quando recorrer ao médico? E esta é uma dúvida frequente que as pessoas têm. Ora bom, sobretudo se a pessoa começar a apresentar, na evolução da sua gripe, um quadro com dificuldade respiratória. E isto passados quantos dias, doutor? Dificuldade respiratória, eu já respondo. Sim. No fundo, em linguagem popular, é falta de ar. Uma pessoa que respirava normalmente e que no decorrer de um quadro de gripe começa a ter falta de ar, a ter que respirar muito rapidamente e com dificuldade, realmente é um sinal de alarme. E nem que seja passado um dia, ou passado 2 dias, ou passado 3 dias do quadro se ter iniciado, a pessoa deve recorrer ao médico, está bem? Falta de ar é sempre motivo para recorrer ao médico. Também, se associado a este quadro, por exemplo, começar a desenvolver uma dor no peito, um desconforto intenso, uma dor no peito, é motivo para ir ao médico. Se, por exemplo, o quadro está a evoluir e até parece que a pessoa já melhorou, ao fim de 2, 3, 4 dias, mas de repente volta a agravar e o estado geral volta a ficar, no fundo, mais deteriorado e a pessoa com menos forças e até a febre outra vez a subir, é motivo para ir ao médico. Ou seja, estamos a falar de um agravamento súbito, pode haver aí uma complicação da gripe, pode haver já aí uma outra infecção, nomeadamente bacteriana, pode ser, por exemplo, aquele quadro de pneumonia que se começa a desenvolver e é importante aí a pessoa ser observada por um médico. E crianças, Nas crianças, e aqui sim temos um prazo de dias, normalmente uma febre na criança que dure mais de 3 dias, é aconselhável que seja vista pelo médico. Ora bem, e devemos consultar também a Saúde 24
para mais dúvidas. Sobretudo nestes casos em que a pessoa começa a ter dúvidas se deve ou se não deve recorrer ao médico. Se deve ir logo para as urgências, se deve ir ao meu médico. Exatamente. A linha de saúde 24 aí é uma boa ajuda e pode perfeitamente ajudar a pessoa. Há um velho ditado para quem está com este estado gripal, que é o abifa-te, avinha-te e abafa-te. Isso resulta? Realmente, está comprovado cientificamente, doutor? Sim, realmente é um ditado popular, muito conhecido, não é? Vamos colocá-lo aqui por ordem. Temos aqui o abifa-te, o avinha-te e o abafa-te. Temos um bife, um copo de vinho e um cobertor. Exatamente, é frequente as pessoas, às vezes até, doutor, eu não preciso de medicamento, eu uso a medida tradicional, não é? Que ciência é que nós temos por trás disto? Bom, na verdade, muito pouco. Por vezes são mais mitos populares. A questão do abifa-te, eu penso que está associada ao mito de que, por um lado, antigamente as pessoas nem sempre tinham acesso a um bom bife, não é? E a ideia de que quando estão doentes, que comer bem é importante e às vezes até os familiares arranjavam maneira, naquela altura que a pessoa estava doente, lhes arranjar um reforço alimentar. Claro, portanto, se havia altura em que convinha investir um bocadinho mais na alimentação, era nessa altura. Nessa altura que a pessoa estava doente para se recompor. Claro. Mas, na verdade, não temos qualquer prova científica que o bife vá fazer ou vá contribuir para melhorar o quadro de gripe. Quanto ao vinho, ao álcool também com moderação, acredito. Sim, aí então é que a associação é mesmo perigosa. Ou seja, a ideia do álcool eu penso que se associa muito também, por exemplo, ao bagaço, à aguardente, de beber mais para depois suar mais. Exatamente. A ideia de uma certa purificação, mas francamente é um mito e aí sim essa atitude pode trazer maior risco do que benefício. E se pensarmos que, por exemplo, por vezes as pessoas estão a tomar medicamentos como paracetamol ou outros anti-inflamatórios que até podem ser um pouco agressivos para o fígado. Se lhe vamos juntar uma dose elevada de álcool, então o risco é considerável. Por isso aqui há que ter algum cuidado. Exatamente. Olha, um belo cobertor. Se eu estou com arrepios, devo tapar-me? Pois. Vai tapar-se porque o impulso vai ser esse, ou seja, se está com arrepios realmente vai querer que agasalhem, isso é uma reação normal e o abafa tem precisamente a ver com isso e também tem a ver com aquela ideia da purificação, ou seja, vou abafar-me, vou agasalhar muito para suar muito, transpirar, com a ideia de que isso me vai ajudar a eliminar o vírus e a melhorar mais rapidamente. Não temos prova científica disso e eu aí faço uma reserva que tem a ver sobretudo com as crianças. O abafa-te normalmente não traz grandes riscos, dá conforto naquela fase que a pessoa está com arrepios. Normalmente quando a pessoa está com arrepios significa que a temperatura está a subir rapidamente. Na maior parte das pessoas não tem grande risco, mas na verdade, por exemplo, nas crianças com febre, temos que ter algum cuidado. Mais, exatamente, claro. Aí a medida deve ser oposta. Claro. Devemos, no fundo, refrescar a criança, mantê-la fresquinha, se for preciso até dar-lhe uma banhoca com uma água morna para ajudar a baixar a temperatura. Não é? Não está aqui um copo de água, mas era essencial. Mas está uma canja de galinha. É verdade, temos aqui uma canja de galinha, que também é muito comum o nosso povo, quando está doente, recorrer à canja. Exatamente. Eu ainda há dias disse aqui que nas gastroenterites não era uma boa solução, mas na gripe sim. Na gripe sim. Na gripe pode realmente ajudar. Até existem estudos que apontam cá aqui algumas propriedades anti-inflamatórias e se a pessoa gostar, não vale a pena insistir com o doente se ele não gostar para comer. Claro. O benefício não é assim tão grande. Há outras coisas que fazem mas realmente não há dano e pode ajudar. E se souber bem. Que faça uma canja de galinha. Muito obrigada, Dr. Carlos Martins. Entretanto, nós temos